Personagens chegou na Netflix, aconteceu muita coisa aí nessa segunda temporada, tem muita coisa pra gente comentar. Que final foi aquele? Novos personagens, então fica aqui no vídeo que a gente vai comentar tudo o que aconteceu nessas duas primeiras temporadas e é claro, vamos falar aí também desse super final. Vamos começar aí para facilitar um pouco falando ali das jovens, né, ali ainda na ilha. Lá na primeira temporada a gente viu que terminou daquele jeito com suspense no ar, a Nora desaparecendo quando ela vai tentar salvar a Rachel. E a Rachel a gente sabia que ela tinha sobrevivido e que ela tinha perdido a mão, então no final a gente entende que era devido àquele ataque de tubarão. Então assim que chega a segunda temporada a gente percebe que a Nora desapareceu, a Rachel tá bem mal com tudo que aconteceu, e isso aí foi muito importante em todo o contexto dessa segunda temporada. A Rachel fica bem mais apagada nessa segunda temporada e mais pra frente a gente descobre que a Nora está viva, como já era esperado. Afinal de contas, elas não encontraram o corpo e quando não mostra, a gente sabe que tem alguma coisa muito errada na história. Além disso, todo esse drama foi importante para as próprias garotas. Afinal de contas, depois de tudo isso que aconteceu, elas realmente se uniram, começaram a trabalhar juntas e evoluíram bastante comparado à primeira temporada, onde tinha um individualismo muito maior da parte delas. Então aqui elas estão mais unidas, estão mais maduras e em algumas personagens essa mudança foi gritante, como no caso da Fatin. Ali na primeira temporada eu achava ela um pouco mais apagada e ela era bem egoísta, só pensava nela mesma, não queria trabalhar com o coletivo, então ela só ficava ali na dela deitada, esperando ser salva. E a personagem em si, na minha opinião, não tinha sido tão bem trabalhada. Aqui na segunda temporada, ela já está bem mais companheira, mais solidária às garotas. E apesar dela passar boa parte da temporada com aquele diário, né, praticamente a temporada inteira, tentando descobrir o que a Nora tinha colocado naquele diário e tudo mais, ainda assim, eu acho que a personagem teve uma crescente da primeira para a segunda temporada. Aqui ela tá mais esperta, quer descobrir o que realmente aconteceu e teve até momentos ali importantes chamando atenção e dando apoio às garotas. Uma outra personagem pra mim fundamental com certeza é a Dot. Eu acredito que de todas as garotas talvez ela seja a minha personagem favorita. Ali na primeira temporada ela começa meio turrona, meio dura, mas a gente logo entende o porquê disso, o passado com o pai dela, ela teve que cuidar dele. Então realmente, desde muito nova, ela teve que assumir uma grande responsabilidade, a vida dela não foi nada fácil e novamente ela assume essa responsabilidade ali na ilha. Ela que tomava as iniciativas, ela que tomou a frente de tudo, cuidava das garotas e dava os remédios e colocava elas ali, chamava pra fazer as coisas. Então realmente ela se tornou a líder do grupo. Inclusive isso foi muito reconhecido aqui na segunda temporada. Eu achei ela um pouco mais apagada aqui na segunda temporada, mas ainda assim uma personagem muito importante e elas reconhecem isso no aniversário dela, que eu achei um momento bem bacana, onde elas dão esse reconhecimento. Afinal de contas ela foi a base ali pras garotas durante a primeira temporada. Ela foi a que se manteve mais estável. Claro que todas elas tiveram uns momentos de surto, mas eu acho que ela conseguiu manter essa estabilidade e ao mesmo tempo ajudar todas as garotas na medida do possível. Inclusive esse foi um dos motivos pelo qual muita gente achou lá na primeira temporada que era a Dot, que era a infiltrada. Ela tinha muito conhecimento, ela assumiu as rédeas da situação e ela já conhecia a Gretchen. Então muita gente pensou que era ela quem estava trabalhando ali na pesquisa, mas mais tarde a gente percebe que a infiltrada interna ali era a Nora. Aqui nessa segunda temporada também precisamos frisar que quem teve um destaque todo especial foi o casal Tony e Shelby. Elas apareceram muito e muito diferente lá da primeira temporada, onde elas ficavam se enfrentando, brigando e até mesmo quando ficaram juntas a Shelby não tinha certeza do que queria. Já aqui elas estão meio que assumidíssimas, estão sempre juntas no maior love, enquanto as outras estão sofrendo. Elas estão aproveitando o máximo e inclusive esse é o motivo pelo qual a Shelby vê ali um barco. Ela vê alguma coisa ali e mesmo assim ela não pede ajuda. E depois ela conta isso pra Tony e é aí que tudo começa a desandar porque isso impactou a Tony, especialmente quando a Martha fica mal. A Tony mudou muito nessa temporada, a própria Martha percebe isso, ela realmente estava vivendo meio que pra Shelby, estava super doce, completamente diferente daquela menina que a gente viu lá na primeira temporada, nem parecia a mesma pessoa. Só ali meio que no final, quando ela dá uma revoltada, que a gente reconhece um pouco daquela Tony ali da primeira temporada. E o relacionamento delas se vai de vez por conta do que acontece com a Martha. A Martha, ela apareceu pra mim mais aqui do que na primeira temporada. Lá ela era bem tranquila, não tinha tanto destaque, mas sinceramente eu não achei que ela apareceu de uma forma positiva. A Martha
ela começa tendo um ciúme do relacionamento da Toni. Primeiro porque, claro, né, tem uma certa distância que se cria entre ela e a Toni, elas eram muito amigas, e também porque ela não viveu um relacionamento assim, então ela fica imaginando isso, então tem uma certa solidão também da parte dela, mas tudo desanda quando ela vê ali que matou um animal e ela começa a se sentir uma assassina, e ela realmente tem um momento muito complicado e surta. E é claro que a Toni fica muito mal ao ver isso, se arrepende de talvez não ter prestado tanta atenção na Martha, de não ter dedicado tanto tempo a ela, e também fica meio chateada porque a Shelby teve a oportunidade de pedir ajuda e não pediu, e por conta disso elas ficaram lá, e tudo isso aconteceu com a Martha. E aí sim, temos o fim aí, né, do relacionamento de Toni e Shelby. A Toni realmente se revolta, mas ali mais pro finalzinho, ela meio que se acalma e tenta ali tomar as rédeas da situação novamente, junto com a Dot, junto com a Rachel, cuidando da Martha. E é o momento que a gente vê que o resgate aparece ali, um helicóptero aparece. E é claro que não vamos deixar de comentar sobre a Leah, gente. O que foi a Leah nessa segunda temporada? Começando lá na primeira temporada, eu confesso pra vocês que a Leah, ela sempre me incomodou um pouco em algumas atitudes. Ela realmente era muito obsessiva, eles, né, martelam esse ponto o tempo todo pra gente, que ela tem um comportamento meio obsessivo. E também ela tinha muitos comportamentos que, na minha opinião, eram bem egoístas. Ali na primeira temporada, ela atende o celular, liga logo pro Jeff, não conta pras meninas, até hoje elas não sabem disso, que ela escolheu fazer essa ligação, não conta pra elas. Mais tarde, ela desconfia da Shelby, derruba os remédios e não conta essa informação, mesmo vendo que a Toni estava mal, por exemplo, tinha outras pessoas passando mal ali, a Martha, e ela só conta essa informação bem tarde, porque ela não queria ali se comprometer demais. Aqui nessa temporada, essas atitudes dela um pouco egoístas se repetem. Ela pressiona a Rachel por respostas sobre a Nora, mesmo percebendo que a Rachel estava super fragilizada, gente. Ela acabou de perder a irmã, acho que a irmã morreu ali, não tenho certeza do que aconteceu com a irmã, mas foi uma perda. E aí, ela fica pressionando ali mais uma vez, pensando só nela mesma, só nas respostas que ela queria. Depois, ela tem um novo surto e toma os remédios que eram pra todas. E ela mesma confessa mais tarde que, na verdade, ela não queria morrer em si. Claro que ela também está passando por um momento super complicado, e é claro que ela é a única que enxerga as evidências e percebe que tem alguma coisa muito errada acontecendo. E nessa segunda temporada, como ela não acha o poço, ela está bem surtada com isso, ela mesma começa a duvidar se ela está enlouquecendo, o que está acontecendo com ela. Então ela está sim passando por momentos muito complicados, mas ainda assim tem atitudes dela que me incomodam. Ela não é racional ali em muitos momentos, pensa muito somente nela mesma e nas respostas que ela deseja. E eu acho que é até por isso que é tão difícil para as meninas acreditarem nela, porque ela não tem muito esse companheirismo com as garotas. Ela tá sempre ali nos seus próprios pensamentos, tendo seus próprios surtos. Só que eu achei sensacional o final, porque parece que ali ela se perdeu de vez, que ela tava pensando só nela mesma quando elas são resgatadas, e ela faz aquele acordo e começa a falar com o Rafa, e a gente não sabe o que tá acontecendo. Acho que a Lia se perdeu totalmente, e ali no final a gente tem aquela grande reviravolta, que a Lia, depois que elas foram resgatadas, estava atenta o tempo inteiro. Ela observava tudo, e ela realmente estava um passo à frente dentro daquela situação. Então eu achei sensacional essa sequência toda, mostrando que ela estava guardando as informações. Aí ela consegue o celular, avisa pro Ian o que estava acontecendo, o Ian procura o Devon, e aí ele procura o FBI, faz a denúncia, e tem aquela cena dela meio comemorando a vitória, que foi sensacional. Eu, assim, achei muito legal, porque pra gente parece que ela realmente tinha surtado tanto que quase não tinha mais volta, e na verdade não. Apesar dela ter tido sim os seus surtos, ela estava muito racional e sabia exatamente tudo o que ela estava fazendo, queria vencer a Gretchen naquele momento. Mas a gente ainda tem uma reviravolta no final, que a gente vai comentar mais pra frente, porque a gente tem que falar, claro, gente, dos garotos. Aqui nessa temporada a gente teve um novo grupo, né, relacionado aí a Adão, de garotos que surgiram ali naquela praia, e tem muitas referências parecidas com o das garotas, ou seja, temos dois irmãos, assim como a gente tinha Rachel e Nora, aqui a gente também tem dois irmãos, o Henry e o Seth. Também temos aí dois grandes amigos, assim como a gente tinha a Martha e Tony, dessa vez a gente tem o Bo e o Scott, e também temos os infiltrados. A gente tem aquele infiltrado que some logo no início, que no caso foi o Devon, assim como a Janet, e a gente percebe que ele entrou ali e eles simularam a morte dele. Ele é o filho da Gretchen, então foi tudo uma armação. Dessa vez ele não morreu, para afetar o grupo, assim como a morte da Janet afetou o grupo. Temos aí o choque da perda do Devon.
E também temos o infiltrado interno, que no caso aqui foi o Seth, né? Que foi um personagem que surpreendeu bastante. O que eu mais gostei, com certeza, em relação aos garotos, é como que foi feita a construção dos personagens. A gente também foi descobrindo um pouco do passado deles, eu até achei o passado das meninas mais elaborado do que o dos garotos, mas eu gostei da construção deles na própria ilha, como que a nossa visão sobre eles muda o tempo inteiro. O próprio Seth, né, ele parece ali super legal demais pra ser verdade, muito amigo, engraçado e tá sempre apoiando, até que a gente tem aquele choque quando ele surta e abusa do Josh. Então a gente tem aquela cena impactante e depois a gente vai vendo que o personagem realmente tem problemas com raiva, foi abandonado pela mãe, teve aí uma situação com a ex-namorada, então ele tem aquela mania, né, de se machucar ali com a mão de tanta raiva, então ele tem problemas com agressividade, ele tem problemas de mentir, ele mente pra poder ocultar as coisas que ele fez e também porque ele quer ser amado, quer ser querido pelas pessoas. Então a gente vê essa construção sensacional em relação a ele, um garotinho que parecia ali maravilhoso e amigo e de repente a gente vê ele dando todos aqueles surtos. E chega um momento que o próprio irmão dele fala não dá, ele chega a ser excluído no primeiro momento, volta pro grupo e depois novamente o irmão dele descobre as mentiras do passado e fala não dá, ele realmente é surtado. Até que ele passar a perna no próprio pessoal, né, no Alex, pra pegar o barco e tentar recuperar a confiança do grupo, mas o Rafael e o Kieran resolvem ir com ele, e ele quase mata o Kieran ali, gente, pra vocês terem uma noção de como ele realmente estava assustado, e aí o Rafael tem que tomar uma atitude, mas lá no final a gente percebe que mesmo assim ele não chegou a morrer e ainda tá ali na frente da situação. E isso aconteceu com outros personagens também. O próprio Josh, ele aparece como vítima e aí a gente se compadece dele, percebe que ele era um garoto solitário, que também queria meio que ser aceito, não conseguia lidar tão bem com as pessoas, mas depois ele mesmo comete um certo bullying com o Bo, né? Então ele é meio agressivo ali, o que gera um momento até do Bo e do Scott saírem do grupo. Então os personagens, eles mudam o tempo todo, a sua visão sobre eles muda o tempo todo. O Rafael, que é muito amigo, até ajuda bastante o Seth, depois ele tem que tomar essa iniciativa de pará-lo para não matar o Kieran. O próprio Kieran me surpreendeu muito, porque ele surge meio como um líder, mas ele parecia um cara... se acha, não tá nem aí pra nada. E depois ele mostra que realmente estava tentando cuidar do grupo. Ele super se compadece do Josh, da situação dele, defende ele, fica ao lado dele até o final. E a gente percebe sobre o passado dele também, o que aconteceu com ele. Então ele parecia durão, mas não é tão durão assim, cuidou do grupo. Então também foi um personagem que me surpreendeu. Claro que ele tem aquele jeitinho dele, mas também foi um personagem que a construção, de uma maneira geral, me surpreendeu. E aí a gente vai vendo o passado deles, vai conhecendo melhor esses personagens, cada um também com as suas problemáticas. Eu gostei e eu confesso pra vocês, e por eles terem surgido agora, a dinâmica deles, pra mim, inicialmente foi melhor do que a do grupo das meninas. As meninas lá na primeira temporada, elas não se entendiam bem, elas não queriam trabalhar em grupo, cada uma ficava com seus próprios dramas, e eu confesso pra vocês que na primeira parte da primeira temporada, às vezes elas me irritavam um pouco, alguma dessas meninas. Elas estavam sempre estressadas, sempre brigando. Claro, né, gente? Tá em uma situação de sobrevivência, então a gente entende que elas não estão vivendo um momento nada fácil. Mas nós vemos que não é relacionado a isso. E na verdade, porque é a personalidade delas mesmas. Tanto é que tem algumas delas que não passam por isso, como a própria Marta, que fica mais tranquila ali na dela. Eram pontos realmente relacionados à personalidade delas, todas com personalidades muito fortes, sempre conflitando, não querendo trabalhar em grupo. Isso demora muito a acontecer e, pra ser sincera, eu gostei de ver na segunda temporada elas mais unidas, finalmente como família e como grupo, que foi algo que aconteceu aí após o grande trauma de perder a Nora e tudo mais. Elas finalmente se uniram. Já os meninos, apesar de também terem os conflitos deles, eles trabalharam desde o princípio mais unidos. O Kieran assumiu a liderança, eles se unem para matar o Jaguar, então eles se uniram mais rapidamente, tomaram a iniciativa mais rapidamente, e eu achei a dinâmica deles também melhor a princípio, até que acontece esse grande abuso e o grupo racha, mas ainda assim eu achei os meninos ali com mais iniciativa do que as meninas num primeiro momento, só que eles tiveram esses problemas graves que gerou aí todo o abalo do grupo e quase se mataram no final das contas por conta aí do Seth e tudo mais. Então aconteceram muitas coisas. Um outro ponto que eu preciso salientar é que lá na primeira temporada me incomodou bastante que as meninas não tinham muitas marcas de queimadura, elas tiveram essas marcas só no final da temporada e mesmo assim eram muito leves, sendo que elas já estavam há semanas lá, então eram para elas estarem machucadas mesmo, gente, na praia, sem proteção
proteção ali, eram para elas estarem com grandes marcas do sol, do tempo, do mar, de tudo. E isso demorou a acontecer. E aí, finalmente, aqui na segunda temporada, eles trabalharam nisso e colocaram elas mais queimadas ali, com mais marcas de tudo que estava acontecendo. E os meninos, apesar de ter ficado menos tempo ali, desde o princípio essas marcas já aparecem neles bem mais gritantes, que era o que era para ter acontecido com as meninas lá na primeira temporada. E também tem essa questão que me incomoda um pouco, que eles realmente não focam tanto na sobrevivência, como que eles se alimentam, a fome que eles passam. Isso realmente eles não tocam muito nesses pontos, e é porque eles não querem tocar, eles estão muito mais preocupados em mostrar a dinâmica do grupo em si, e não como eles estão sofrendo com fome, por exemplo. Mas é algo que me incomoda, porque era para ser algo gritante neles, essa fome, e reclamando disso, falando disso, procurando alimento, e nem na primeira nem na segunda temporada esse não se torna um foco aí em nenhum dos dois grupos. E vamos explicar o final. A gente viu que as meninas, né, chega um helicóptero aí, os meninos a gente ainda não tem mais resposta, sabemos que alguns deles saíram no barco e que o Kirin fala ali no final que tem um barco, então parece que eles vão achar alguém, mas a gente não viu o que aconteceu ao certo, mas sabemos que todos eles foram resgatados, estão passando por aquele experimento da Gretchen ali, e no final vemos todos eles unidos. Como eu disse pra vocês, tem aquela grande reviravolta da Alia, mostrando que estava meio que à frente da situação, e aí a Gretchen foge, a gente vê o reencontro dela com o Devon, né, que sinceramente não sabe de que lado que ele tá, mas ela reencontra com Devon, e aí ela revela que na verdade, apesar dela ter fugido, ela tem cartas na manga e na verdade eles estão vivendo a terceira fase. Ela também demite o Dian e a gente percebe que dá a entender que foi ele quem deixou aquele celular pra Alia, que ela conseguiu entrar em contato com o Ian e assim consequentemente ele foi atrás de respostas e fez a denúncia ao FBI sobre essa pesquisa e o que está acontecendo. Então ela demite o Dian, mas ela continua e aí entram na terceira fase do experimento. Agora todos eles estão juntos e a Alia fica procurando pela Gretchen, mas a Gretchen já fugiu e eles ainda estão em uma ilha, isolados ainda, sem ajuda, sem socorro e ainda há infiltrados lá dentro. A gente descobre ali no final que o Seth não morreu, ele ainda está ali e eles ainda deixam ali uma ponta solta sobre uma possível infiltrada, né? A Shelby teve um encontro com a Gretchen. Claro, pode ser uma pegadinha, mas também tem esse detalhe que eles deixam aí. Quando ela fala que ainda tem um infiltrado lá dentro, eles focam ali na Shelby, a gente não sabe se é ela, se é uma pegadinha, tudo isso. Mas então agora eles vão conviver juntos, que é claro que vai dar muito pano pra manga isso daí. Garotas e garotos juntos, eles já têm os problemas entre eles, imagina se unindo a outros. Então tem muita coisa pra acontecer. Eu gostei desse final da segunda temporada, me deu vontade de ver a próxima. E eu confesso pra vocês que eu gostei da dinâmica dessa segunda temporada. Eu acho que mostrou menos o pós, né, depois do resgate, mostrou menos a Gretchen, não falou tanto assim do experimento, realmente focaram mais na ilha porque tinha dois grupos pra mostrar, ainda estavam mostrando as meninas, também tinha os meninos e ainda estavam mostrando o passado dos meninos, então tinha muita coisa pra ser mostrada nessa segunda temporada. Mas eu gostei que abriu o arco pra novos personagens, a gente conheceu o passado deles, uma nova dinâmica de grupo, a gente sabe que eles ficaram menos tempo na ilha do que as meninas, que pra Gretchen foi maravilhoso, já que ela quer provar aí que as mulheres têm que estar no comando, que o grupo de mulheres pode salvar aí a sociedade e que os homens têm estragado isso com o patriarcado. Então ela fica meio feliz com o fracasso desses garotos. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa pra mim suas teorias pra próxima temporada. Vocês gostaram dessa segunda? Preferiram a primeira? Preferiram a segunda? Gostaram das duas? Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações se vocês querem ver mais vídeos dessa série por aqui, gente. Assim a gente entende que vocês querem cobertura dessa série e a gente prepara esses vídeos pra você. Deixe seu joinha se você curte a série, se gostou da segunda temporada ou até mesmo se você gostou desse vídeo pra divulgá-lo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!